Olá, pessoal! Hoje eu quero contar para vocês uma história sobre tulipas. No final do século XVII, por sua raridade, por sua beleza, as tulipas começaram a ser negociadas por valores extremamente relevantes. E não só por isso, porque por conta da sua beleza, né, e da sua raridade, elas geravam também status. Acontece que todo esse comércio, né, foi impactado pela chegada de um vírus que fez com que a floração normal das tulipas passasse a ser de 7 a 12 anos. Ele se chamava vírus do mosaico. Então, durante todo esse tempo, enquanto se esperava a tulipa florescer, as pessoas iam negociando em cima dos bulbos, ou seja, da base, né, daquela base da tulipa, tipo assim, ela vale R$ 1.000 hoje, quando ela florescer vai valer R$ 5.000. Então, compre de mim esse bulbo hoje e você terá ganho R$ 4.000. Acontece que alguns não floresceram, acontece que alguns se perderam e muitas pessoas perderam todo o seu patrimônio diante dessas transações. Por que eu comecei contando essa história? Para a gente entender um pouquinho mais sobre essa coisa de ser efêmero, né? Dessa transitoriedade dos conceitos e dos valores que nós damos, da valoração que nós damos às coisas. Eu acho que a gente precisa conversar um pouquinho mais sobre isso. O que você acha da ideia? Vem comigo? Vamos falar um pouco mais? Te espero depois da vinheta. Oi, que bom te encontrar aqui de novo. E aí eu já quero deixar o convite para você se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para que a gente possa continuar dialogando sobre o conhecimento e nossos apegos e todos os outros temas que vêm aí pela frente. Voltando à história da tulipa e voltando à história, né, todo o contexto que ela representa, você começa a pensar sobre como são transitórios os nossos conceitos e aquilo que nós trazemos como verdade. É engraçado pensar sobre isso porque a gente tem o ímpeto, né, o impulso de falar assim, não, mas existem verdades que são absolutas. E aí eu quero trazer a lembrança de um cientista que eu sou fã de carteirinha, assim, fã número 1, que é o Marcelo Gleiser. Ele é um físico que tem um programa super interessante, o canal dele aqui no YouTube é maravilhoso e sempre que eu posso eu estou ali acompanhando o processo do Marcelo. E ele traz uma coisa muito legal, tem uma fala dele que é muito interessante, aliás, todas as falas dele são interessantes, mas uma me chama muita atenção. Ele diz pra gente que quanto mais nós conhecemos, mais nós temos a percepção de não conhecer. E isso fez com que ele se apaixonasse pela ciência. Foi esse olhar, né, esse desafio de estar diante de tantas coisas para se descobrir, que fez com que o Marcelo trilhasse o caminho da ciência. E olha que eu estou falando de uma pessoa que tem um conhecimento gigantesco, que é um cara brilhante, não só na sua área, mas em várias perspectivas. E ele complementa essa fala dele dizendo que quando nós acolhemos essa percepção, esse olhar, né, de que sabemos sim, mas ainda temos muito a descobrir, nós nos tornamos mais humanos e menos deuses. Cara, quando eu escutei o Marcelo falar isso, eu falei, fez todo sentido para mim. Né? Porque, como eu disse, a gente senta lá naquele trono do nosso julgamento e a gente fala isso sim, isso não, isso aqui, isso agora, mas a gente esquece que às vezes a gente está lidando com todo aquele conhecimento diante de uma única situação, de um momento, de um instante, né? E aquilo que serviu para a gente lá atrás pode ser que não faça sentido algum neste momento. E é interessante a gente começar a pensar sobre isso, porque eu começo a fazer uma distinção entre aquele meu eu condicionado e aquele meu eu essencial que a gente já falou em algum
vídeo já publicado. Quando eu falei da Brené Brown, da questão da vulnerabilidade, da gente se colocar na arena, eu falei de uma frase dela que me marcou muito, que nós podemos e devemos ser amados não por conta não apesar das nossas imperfeições, mas por conta delas. Isso é fantástico, né? Porque quando a gente coloca a condição do apesar de, a gente traz, né, para essa relação, seja no eu comigo, eu com o outro, eu com o mundo, um peso desnecessário. Porque, fala para mim, você conhece alguém perfeito? Eu não, né? Você já tentou atingir níveis, né, idealizados de perfeição? Eu já. E o que aconteceu? Frustração. O que aconteceu? Decepção. E não porque eu não entreguei o melhor de mim, mas porque a minha ideia de perfeição era algo, naquele momento, inatingível. Pode ser que em outro momento aquilo seja o mais fácil a se fazer e flua naturalmente. E não porque a situação se modificou, mas porque nós nos modificamos, porque nós nos transformamos. É interessante a gente olhar para esse eu condicionado de uma forma a perceber quais são as condições que eles nos coloca, que esse eu nos coloca, para que nós possamos caminhar nas nossas vidas. Quais são as condições para eu ser bem-sucedido no trabalho? Quais são as condições para eu ter um relacionamento com alguém? Quais são as condições para eu ter uma boa educação, dar uma boa educação para o meu filho? Porque esse condicionamento vem justamente das nossas experiências pela escola da vida. Mas será que é daí que a gente tem que buscar essa informação? Será que a gente não está se tornando mais do mesmo? Será que a gente não está se repetindo em alguns erros simplesmente porque nós estamos apegados àquele conhecimento que fez de nós quem somos, mas que não necessariamente vai nos levar a um outro lugar? Dom Miguel Ruiz, pai do autor desse livro, Os 5 Níveis de Apego, ele fala pra gente que quando a gente se apega muito às nossas crenças, a gente revive um passado que não faz, né, que não vai ser modificado, não vai ser transformado, mas vai ficar ali, remoendo na nossa mente. Ou que a gente pré-vive um futuro que a gente nem sabe se vai acontecer. Nos enchemos de medo, de angústia, de ansiedade e nem sequer temos a mínima certeza que aquilo tudo que está nos deixando ansiosos, amargurados, tensos, vai acontecer. Ou seja, sofremos por antecipação. Ao mesmo tempo, quando a gente se desconecta um pouco desse eu condicionado e se conecta com esse eu essencial, a gente passa a se dar conta da nossa suficiência. E é engraçado, né? Sabe quando a gente se dá conta que nós somos suficientes? Quando nós encaramos a nossa insuficiência. Porque quando eu percebo que falta alguma coisa, que tem um vazio, que eu preciso de um complemento, eu me movimento e saio da minha zona de conforto ou da minha zona de covardia, como diz meu mentor Eduardo Chiniachik, e nos levantamos e nos colocamos em movimento em direção a algo que possa trazer essa plenitude que nós estamos procurando. E que é isso? É evolução. E eu não estou falando, né, dentro de um processo holístico, místico, eu estou falando do nosso dia a dia, eu estou falando daquilo que a gente faz de manhã, de tarde, de noite, na hora que a gente está fazendo almoço, na hora que a gente está no trânsito, na hora que a gente está conversando com um amigo, na hora que a gente está lidando com algumas relações que são desafiadoras para nós. É nesse momento que nós colocamos tudo isso em prática. É legal meditar, é legal praticar mindfulness, é legal você acessar várias formas que a gente tem hoje de rever o nosso próprio eu para que a gente possa tomar consciência dele e aí sim modificá-lo. Fenomenal, uso várias, deveria usar mais até, mas a prática disso tudo é no dia a dia.
Robert Greene, o autor do livro Maestria, ele traz para a gente uma diferenciação entre estudantes e praticantes. Nós nos tornamos acumuladores emocionais. Nós vamos acumulando toda essa emoção, acumulando, e de repente a gente se fecha, né? A gente se recolhe, passa aí 2, 3 dias na bad, fica ali remoendo tudo aquilo, seja por uma questão de trabalho, algo que deu ruim no trabalho, algo que deu ruim na minha relação. Depois a gente meio que se veste, se empodera de algo, né, que a gente encontrou em nós e vamos em frente que atrás vem gente. Só que se a gente não resolveu aquilo, se a gente não trabalhou aquela emoção, aquele sentimento, aquele pensamento dentro de nós, é como se a gente sempre deixasse um pouquinho de lixo debaixo do tapete. Vai chegar um dia que a gente não vai conseguir atravessar, porque o lixo está muito mais alto e a gente não vai conseguir transpor essa barreira. Então seria melhor se nós pudéssemos fazer pequenas faxinas diárias nas nossas crenças e na nossa visão de mundo, trazendo para nós, fazendo o propósito de aumentar o volume do nosso eu essencial e abaixar o volume do nosso eu condicionado. Porque é assim que a gente vê o mundo e a vida se transformar. Não porque o que está externo a nós se modificou, mas porque nós nos transformamos. E aí a gente vai começar então a falar sobre os apegos que o Dom Miguel Ruiz Júnior nos apresenta com excelência. No próximo encontro, a gente começa a falar um pouquinho sobre um desses apegos, sobre o fanatismo. Quem de nós não foi fanático ou é fanático por alguma coisa? Ficou curioso? Eu espero que sim, porque eu espero te encontrar no nosso próximo vídeo e espero que você venha cheio de perguntas, de colocações, de diálogos e de movimentos, para que a gente possa, enfim, seguir juntos nessa nossa jornada do auto-olhar e da nossa evolução. Muito obrigada por estar aqui comigo até agora e espero sempre te ver daqui a alguns dias. Muito obrigada.